A transparência entre o casal é algo essencial, porque se você fica escondendo várias coisas do seu cônjuge, já gera insegurança, já gera desconfiança, já gera um sentimento que a pessoa está, às vezes, até mentindo para você, porque ela está escondendo coisas de você. Então, a transparência, inclusive nas finanças, é essencial. Se você quer arrumar as finanças da sua casa, primeiramente, você e seu cônjuge precisam conversar um com o outro. Quanto que cada um ganha? Essa é difícil para alguns? Não sei, talvez. Mas eu sei que a transparência nas finanças também, eu já vi casos que tem casais que não se abrem. Acho um absurdo o outro saber. Eu já vi frases assim, se a mulher saber quanto que eu ganho, estou ferrado. Isso aí é porque não é esconder, não é não ter a transparência que vai resolver o problema. O problema está em outra raiz, não é nisso. Então, você precisa ter essa transparência, que é um dos tópicos para você ter a unidade com o seu cônjuge. Quando vocês falam em transparência, você entende que você está num caminho onde você vai trilhar um caminho com o seu cônjuge em unidade. Como você... Não existe a possibilidade de você entrar em unidade sem a transparência. Não tem que haver segredos entre vocês. Não existe isso. Deixa eu te falar. Quando você casa, a sua família agora é aqui, ó. Isso pode ser pesado para muitos. Mas essa é a minha família agora. Não é que eu vou abandonar meus pais, minha mãe. Não é. Mas agora a pessoa mais importante da minha vida está aqui. Por quê? Porque é com ela que eu vou passar todas as minhas dificuldades, nós vamos vencer tudo junto. Então, eu preciso estar alinhado. Então, não tem segredo. Eu lembro que quando a gente entrou no casamento, uma das coisas que a gente fez foi contar tudo que a gente tinha acontecido na nossa vida, tudo que a gente já tinha feito, todas as coisas que a gente achava que era algo relevante e que precisava ser contado um para o outro. E eu vou te falar, depois desse passo, muita coisa mudou. A gente fica mais junto, a gente sente que o outro é amigo, sente que está com você. Tipo assim, eu confio em você, deixa eu te contar aqui o que aconteceu. Mesmo as dificuldades. Então, o que acontece? Às vezes você tem receio de contar, porque você já sabe que o outro vai brigar. É como se fosse... Tem um ditado que diz que a mulher só se abre com outra depois que ela conta um segredo para a outra. Né? Esse é algo que a gente viveu. E foi muito massa. Depois desse dia em diante, as coisas mudaram. Porque eu não sentia mais que eu estava escondendo algo. Ou que eu precisava contar alguma coisa, eu não contei. É muito ruim quando você vive numa prisão onde você fica escondendo as coisas. Você está numa prisão onde você não sabe, às vezes, a forma de falar, você tem receio de falar pelo que vai acontecer. Para com isso. Já resolve logo, já senta. Se tem que dar treta, já dá treta logo e resolve. Que você não vai ficar quanto tempo carregando esse peso? Fugir dos problemas nunca é a solução. Para você encontrar a solução, você tem que enfrentar todos os problemas, enfrentar as dificuldades. Então, analisa em que área da sua vida você está fugindo dos problemas desde resolver. O César falou assim, esse entendimento é muito difícil para a maioria dos pais, quando os filhos casam, entender que eles não são mais família, mas sim parentes. Realmente, mas não cresce. Mas é uma forma de você se desprender emocionalmente. Na verdade, quando você casa e deixa pai e mãe, tem 3 tipos de separação. 3 tipos de você deixar pai e mãe. Que é deixar fisicamente, porque tem gente que casa e quer levar os pais para dentro de casa, da nova casa. Segundo, emocionalmente, porque às vezes tem muitas, por exemplo, que eu vejo mais é mulheres, né? Que às vezes casa e continua com aquele apego de falar o tempo todo com a mãe, contar tudo o que acontece e não consegue tomar uma decisão sem conversar com o pai ou com a mãe. Então tem essa dependência emocional.
E o terceiro é o financeiro, porque tem muitos filhos que ficam querendo sustentar os pais, e isso também atrapalha dentro do casamento. Ajudar os pais é uma coisa, agora sustentar é outra. Então, quando você sustenta os seus pais e isso vira um comodismo, claro assim, gente, que tem algumas exceções, né? Igual questão de enfermidade, estou falando no modo geral. Se você sustenta os pais, cria uma dependência deles de você, eles não conseguem andar com as próprias pernas, porque você já deu aquela zona de conforto para eles, e pode ter certeza que isso influencia no casamento também. Um dos cônjuges normalmente fica, o que está fazendo a ajuda financeira, o outro fica chateado, e com certeza isso vai contribuir em atrapalhar os planos do casal. Porque às vezes quer fazer um plano, não, mas isso aqui tem que cuidar disso, tem que fazer isso, tem que pagar as contas dos meus pais. Então, quando é casar, deixar pai e mãe, é nessas 3 áreas. Por quê? Para vocês ficarem livres para prosperarem. Agora, fala assim, existe exceção? Não existe uma regra. Não existe uma regra de falar assim, nossa, assim, 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 tem que ser assim. Não. Agora, na maioria dos casamentos, dão muito problema por conta disso. Um quer ajudar, o outro já fala assim, ajudar o seu, tem que ajudar o meu. O que você precisa fazer? Você sempre tem que estar com a comunicação alinhada, de acordo um com o outro. Se os dois estão de acordo, acabou. Você vai embora. Top. Aqui a gente colocou como tarefas para vocês, liste todas as coisas que você não foi transparente com o seu parceiro, com a sua parceira. Depois, gente, vocês colocam isso aqui em prática. O que vocês podem estar fazendo? Se agora, eu sei que alguns casais estão assistindo juntos e outros não estão assistindo. Infelizmente, tem casais que estão em uma situação crítica, que só a esposa ou só o marido está aqui. Então, vocês precisam fazer a parte de vocês. Pode ter certeza que, se você se posicionar de forma diferente, o seu casamento e a situação muda também. Então, listar todas as coisas que você não foi transparente com o seu parceiro. Vai listando e aí depois você coloca em prática. Você vai lá e conversa com ele para resolver, tudo precisa ser resolvido. O 2 é conte para ele, para ela, né? Terceira, peça perdão por não ter sido transparente, porque tem que resolver tudo. Às vezes, não, tudo bem, me contou, mas ele ficou chateado porque você fez isso. Então, você tem que pedir perdão também para liberar. E o quarto, quais motivos ou fatos você precisa liberar perdão para o seu cônjuge? Resolva isso quanto antes. Quais fatos você precisa liberar perdão? Gente, isso é muito importante. Pega esse guia e coloca ele em prática e faça essas tarefas. Por detalhe, assim, Detalhe, você não tem noção. Depois que você fizer essas tarefas, você vai sentir tão leve. Às vezes você está com medo agora de falar o que precisa ser falado. Mas você vai se sentir tão leve depois e vai resolver e o seu casamento vai ser outro. Quando você alinhar essa transparência. Falar o que precisa falar. Contar aquilo que você precisa contar. Aquilo que você guardou ali, as 7 chaves. Essa atitude vai demonstrar muito de como vai ser. E a falta de liberar perdão e de você perdoar, liberar perdão para alguém que te ofendeu e você perdoar também e saber pedir perdão, isso interfere muito, porque vai virando fardos, vai virando um monte de entulho nas suas costas, um fardo pesado que você não precisa carregar. Então, eu queria que vocês anotassem assim nos comentários. Eu não aceito mais viver na mesma. Eu não aceito mais viver na mesma. Coloca aí, gente. Já coloca aí. Eu não aceito mais viver na mesma. E já dá o like aí. Quem não deu o like, já dá o like aí. Vamos embora. Não faça esse evento ser algo que você está perdendo tempo. Porque não adianta nada você estar aqui disposto a, teoricamente, investir no casamento, adquirir dicas para prosperar em todas as áreas junto com o seu cônjuge se você não coloca em prática. Então, decida, a partir de hoje, você se posicionar diferente e ter viradas de chave, que realmente não volta mais para trás. Então, bora lá. Eu não aceito mais viver na mesma.